A gente cofundou a Bifor, né, Rodrigo, para desenvolver o mercado de acesso brasileiro, gente. A gente tem um super gap, uma necessidade aí urgente, né, de funding para esse segmento e alternativa regulada, né, não existia com foco nesse segmento, né. Vocês bem começaram, o custo de uma companhia de 1 bi de faturamento ano, uma companhia de 50 milhões ou 100 milhões de receita anual para acessar, né, o mercado pelas regras tradicionais, é o mesmo, porque você tem lá os pré-requisitos e obrigações. E a gente criou esse segmento que começa por ações, né, Rodrigo, mas com visão de expandir, né, para outros produtos, né, inclusive no mundo de renda fixa, para dar alternativa para os emissores e as oportunidades para os investidores. Quantas companhias que vieram a listar, né, no Brasil ou pelo mundo, que antes foram de fato objeto de investimento de rodadas privadas, mas para pouquíssimos que tinham esse acesso. Então a Uhum. palavra-chave aqui é acesso. Acesso para os investidores, acesso para as empresas e desenvolvimento de um novo mercado e da economia brasileira. Ótimo. E você, Rodrigo? Quem é Então, você no mercado em 30 segundinhos e ó, eu sou economista de formação, fui sócio da XP, responsável ali pela parte de gestão de patrimônio, e muito do que a gente vem construindo com relação à Bifor nasce ali, naquele epicentro da capilaridade que a XP tinha no Brasil inteiro, onde o cliente que a gente conseguia acessar não era um grande bilionário, eram inúmeros pequenos e médios empresários, Que deram certo, milionários que deram né? super É. certo, e que eles estavam um pouco interessados em ganhar mais ou menos 10% do CDI. A demanda efetiva deles é como é que eu cresço meu negócio, como é que eu acesso capital mais fácil. E mercado de capitais muito fechado para esse tipo de empresário, para esse tamanho de companhia. Então ali foi plantada a sementinha de, poxa, tem uma oportunidade nos inúmeros pequenos e médios empresários do Brasil inteiro que fazem esse Brasil acontecer de verdade. E dali então a gente começou, pô, como é que a gente consegue, será que a gente consegue, né, resolver esse problema? E aí a gente vem quebrando pedra desde então. da Isso hora. aí. Então, lá no comecinho, você praticamente foi vender um serviço de wealth para esses empresários. Na verdade, eles voltaram com: não, não cuida do meu dinheiro, me ensina como gerir melhor minha empresa. Isso foi. Era que época mais ou menos isso? Cara, estamos falando de 2013, Nossa, então 2014. Isso germinou na bem. XP antes, Isso, você já começou nesse exato. mundo antes, né? Exato. Antes da XP eu fui sócio de um family office, mas uma estrutura assim que atendia poucas Famílias. famílias empresárias, Uhum. ali de 2009 a 2012. 2013 eu vou para a XP para desenvolver essa área dentro da companhia. E a gente tinha já na XP, naquela época, uma capilaridade muito grande. Então, assim, a minha rotina semanal era rodar o Brasil, literalmente assim, desde o interior do Rio Grande do Sul até norte, nordeste, enfim, conhecendo no final do dia pequenos e médios empresários de muito sucesso, que que é o que a gente sempre conversava, os empresários voltavam e falavam, pô, beleza, você está me oferecendo esse produto que é um pouco melhor, mas assim, a rentabilidade que eu tenho no meu negócio, não que ele soubesse medir todos o ROIC, etc, enfim, mas ele tinha a visão de que ali ele gerava muito dinheiro e que se ele tivesse a oportunidade de crescer um negócio mais, acessar mais capital mais fácil, tomar uma dívida mais barata, era a principal fonte de dor desses caras, e não ganhar um pouco mais de dinheiro na alocação de capital da pessoa física em si. Para a grande maioria desses empresários, a empresa ela é o patrimônio da vida, né? Uhum. Foram construídos do zero, etc. Então, essa dor era uma dor muito, muito latente. E aí daí veio algumas coisas a gente, na época, conseguiu desenvolver dentro da própria XP, enfim, para buscar atender um pouco melhor esse cliente, esse perfil de cliente, mas o grande gargalo que a gente tinha, e foi muito o que a gente atacou ao longo desses últimos Detalhe que a anos. gente tem 11 anos trabalhando juntos desde então, né, porque eu tocava ali o Fund of Funds do zero, tinha muito mandato de fundo exclusivo, e Uhum. na linha de frente, como a gente apoiava muitos agentes autônomos que eram referências regionais, trazendo as famílias, os empresários da região, a gente vivia essa mesma realidade, né, Rodrigo? Exatamente, exatamente. Então, a gente veio atacar o principal, que era o problema regulatório. Como a Patrícia comentou rápido ali no início, enfim.
Então, foram alguns anos, desde 2018 até mais recentemente, aí, quando a gente consegue a licença da Bifor para montar um mercado de acesso no Brasil, foram aí 3 anos trabalhando para resolver o gargalo regulatório que a gente tinha, porque como a Patrícia comentou, uma empresa que fatura 50 milhões, 100 milhões ou 5, 10 bi de faturamento anual, custo para ela acessar a B3 é exatamente o mesmo. Uhum. Só, então, para fechar um pouco os pontos que eu já levantei na apresentação, existe uma régua de daqui para baixo, empresa com esse faturamento é proibitivo entrar na B3. Tem É, um é, número mágico para é isso? difícil chegar nesse número, porque quando você vê ali em 2021, você teve empresa menor acessando, mas aí Uhum. você parar para pensar, o percentual do tamanho da oferta que ela faz, que você vai ter em custos da oferta em si, acaba sendo muito alto. Sim. Você vê que depois, quando o mercado, né, sofreu uma série de correções e entrou numa janela pior, foram empresas que sofreram muito, assim. Então, e por que que o Rodrigo diz isso, assim? A Before é um mercado organizado, né, regulado, e que começou aí viabilizando a listagem de PMEs e pela parte de ações, né, Uhum. então, e ações tokenizadas, porque como inovação a gente também teve uso de blockchain, infraestrutura de mercado regulado, que está entre as primeiras iniciativas do mundo nesse caso. Mas eu diria que das 3 inovações que a gente traz para o mercado Brasil, a principal é, de fato, propor um arcabouço novo, eh, que é um conjunto de pré-requisitos e obrigações das companhias para se tornarem companhias de capital aberto, tá? Mas considerando a realidade de companhias de menor porte. Ou seja, a gente vai entrar nos detalhes de que pré-requisitos são esses, mas era um meio do caminho em que as companhias pudessem acessar tendo uma organização mínima, como se fosse um passo para a governança, né? Mantendo ali um caráter informativo para que os investidores tivessem capacidade de tomar decisão, né? Não dá para traçar uma régua no nível de faturamento, porque depende de quanto você, como companhia, vai querer gastar. Mas eu acho que o principal ponto e aí tem dados públicos sobre isso, né? Todo o IPO é público no final do dia, Uhum. o detalhamento de despesas, etc. A gente conversou com muita companhia, inclusive que se preparou para fazer a IPO na B3, nessa janela de mais liquidez no mercado. Algumas até chegaram a se registrar CVM, não abrir capital na B3, que gastaram de 5 a 10 milhões de reais. Então, só por esse volume, Gastaram e não abriu. gastaram e não Investiram. abriu. É isso, é isso. Porque aí você Pagou... pensa, consultoria jurídica, pelo menos 2, né? Toda a lógica todo para todo estrutura. o peso regulatório ali inicial na estrutura, enfim, chega a custar isso. Então, você pega uma companhia que fatura 50 milhões, 100 milhões, ter que gastar 5 a 10 milhões de reais para abrir capital, pô, ferrou. E esse é um É, gasto inicial, né? Porque também é, depois que abre, você tem. exato, mas o principal gargalo que a gente tinha aqui, sendo super fair, era o pré-IPO, era Sim. na ótica regulatória para se Uhum. preparar para e as exigências no modelo de IPO tradicional, E como digamos criar uma assim, né? nova classe, né? Um novo segmento, porque no final você vai fazer a relação risco-retorno ali daquela classe vai se ajustar, né? O que que você espera? O que que aquela companhia consegue entregar em termos de profissionalização, em termos de boas práticas, naturalmente, quanto mais você vai por exemplo, o novo mercado da B3, todos os pré-requisitos, né, todas as responsabilidades que você assume, estando ali com aquele stamp, naturalmente tem um custo maior para você conseguir manter toda aquela transparência, aquilo tudo. Uma empresa de menor porte está como se fosse num nível inicial. Olha, mercado, sou uma SA, sou auditada, faço a publicação de resultado anual auditado, publico ali os meus resultados trimestrais, estou começando a construir uma relação com o mercado, mas é como se fosse um nível para elas sentarem à mesa, para elas Uhum. começarem a atrair, construir a relação com os investidores de mercado. A gente conseguiu desenvolver um arcabouço que, assim, cabe no bolso da companhia e traz uma segurança pro investidor no final do dia, de uma forma que o custo para o empresário ficou um trade-off
muito próximo a ele fazer uma operação privada com um investidor institucional. Então, você vai fazer uma operação com um fundo De de private private equity. equity, enfim, você vai ter que passar por uma auditoria, por uma diligência, você vai ter que fazer ajustes societários ali e atender a uma determinada governança. Na construção disso e na defesa, inclusive, dessa tese com o regulador para a gente conseguir desenvolver isso, foi muito numa linha de, olha, a gente precisa aqui ter um equilíbrio de preço, custo para a companhia, né? E o ônus que ela vai ter e a governança que ela vai ter que assumir, que faça sentido para a companhia abrir capital aqui via mercado de acesso, seja Before ou qualquer outro mercado de acesso que eventualmente venha a ter.